Desde o início da série, nós sabíamos que James Doakes não gostava de Dexter Morgan. Ele conseguia quase sentir a vibração sinistra vindo do Dexter, mas levou muito tempo para ele descobrir o seu segredo. Então, como ele passou de simplesmente chamar o Dexter de estranho, para persegui-lo ativamente para provar que ele era um assassino? Hoje, vamos analisar como Doakes soube que Dexter era um assassino. A primeira coisa que precisamos considerar é o quão difícil é gerenciar um emprego de tempo integral no Departamento de Polícia de Miami Metro, junto com um trabalho paralelo como assassino em série. Dexter Morgan mal conseguia dar conta disso, especialmente porque ambos os trabalhos se entrelaçavam em muitas ocasiões. Então é claro que ele estava fadado a sumir às vezes do escritório. E isso não passou despercebido pelo sargento Doakes. Estou de olho em você, filho da mãe. Dexter geralmente era cuidadoso em fazer a maior parte de suas mortes à noite, após o horário de trabalho, para evitar suspeitas. Suas ausências durante o dia eram usadas principalmente para vigilância e preparação, em vez das mortes reais. Ele normalmente usava os horários de almoço ou afirmava estar realizando testes ou coletando evidências como desculpa para cobrir essas atividades. Por exemplo, no episódio 5 da primeira temporada, Love American Style, Dexter se fixa em um traficante de pessoas chamado George Castillo. O modus operandi de George era imigrar pessoas ilegalmente da América do Sul, e quando seus parentes nos Estados Unidos não podiam pagar as taxas, ele as jogava ao mar. Ele era o pior tipo de ser humano. Então, felizmente, não escapou da atenção de Dexter. No caminho para acabar com a vida de George, Dexter tenta sair de fininho do escritório. Mas Debbie percebe e pergunta para onde ele está indo. Ele simplesmente responde, cena de crime. Infelizmente, Doakes não estava prestando atenção durante essa cena, e Dexter se divertiu aplicando justiça naquela noite. Mas, conforme o caso do assassino do caminhão de gelo progredia, a suspeita de Doakes sobre Dexter aumentou. No episódio 12 da primeira temporada, Born Free, quando o assassino do caminhão de gelo sequestra Deb, Dexter está incontactável, fazendo com que Doakes e LaGuerta tenham que ir até a casa dele para contar sobre a situação. Doakes eventualmente o segue até o pátio de embarque, onde temos o icônico "surpresa, surpresa, filho da mãe". Quando Doakes pergunta o que ele está fazendo lá, Dexter dá a desculpa mais esfarrapada de todas. Encomendei uns móveis da Tailândia, estava esperando serem entregues. É claro que Doakes não engole essa desculpa, especialmente porque ele descobriu mais cedo que Dexter já sabia que Deb estava em perigo antes disso. Mas ausências podem ser explicadas, então Dexter poderia ter mantido seu segredo intacto se as coisas terminassem aqui. No entanto, Doakes encontrou mais motivos para suspeitar de Dexter, além de seus constantes desaparecimentos e desculpas esfarrapadas. Quando Dexter estava realmente por perto, ele agia de forma estranha ao lidar com os casos que lhe eram dados. Aqui, no episódio 1 da primeira temporada, Dexter, vemos Doakes se aproximar de Dexter enquanto ele gira brincando em sua cadeira, cercado por várias fotos de respingos de sangue. Isso por si só, já é esquisito, mas o que ele diz alguns momentos depois é ainda pior. Brincadeira de criança, trabalho mal feito, todo esse sangue na parede. É como uma pintura a dedo. Você me dá arrepios, sabe disso, Dexter? Sim, eu sei. Foi uma comparação estranha, e Doakes parece pensar o mesmo, enquanto encara Dexter com as sobrancelhas franzidas e o chama de esquisito. Essa não foi a única vez que Doakes pegou Dexter se comportando de forma estranha em uma cena de crime. Em Circle of Friends, episódio 7 da primeira temporada, os policiais encontram um novo caso envolvendo um estudante chamado Jason Reich, que foi encontrado morto com sua artéria principal cortada. O episódio começa com Dexter imaginando como eram as vidas de outros assassinos em série enquanto ele retraçava padrões de projeção de sangue perto do corpo. Ele tem um olhar intenso no rosto enquanto pensa, e imediatamente Doakes entra em cena e diz que, após o caso, enviará Dexter para uma avaliação psiquiátrica. Dexter começa a falar sobre o que ele acha que aconteceu na cena, quando de repente ele se perde em sua apreciação pelo trabalho do assassino, fazendo Doakes perguntar se ele estava ficando excitado. Você tá ficando de pis duro aí, Morgan? Agora é realmente horrível. Ele era do comitê do anuário, você disse. Quero que você relate isso amanhã. É claro que seu olhar intenso não tinha nada a ver com excitação, e sim com reconhecimento. Dexter achou os ferimentos familiares, e mais tarde no episódio, descobrimos que o assassino de Jason era Jeremy, um jovem que matou seus companheiros de cela em um episódio anterior. Mas eles não pararam por aí. Depois que Jeremy é liberado do reformatório, Dexter começa a segui-lo e o encontra tentando matar outros rapazes. Depois que encontram as digitais de Jeremy na cena do crime, Doakes se aproxima de Dexter para dizer que seus instintos estavam certos sobre o caso. Estou de olho em você. Como é? Você é tão louco quanto aquele passo a passo do corte de faca no beco. Você estava certo. Bom trabalho, sargento. Meus instintos estavam certíssimos. Eles estão sempre certos quando se trata de assassinos. Por que será? Acho que Doakes percebeu o quanto a mente de Dexter era semelhante à de um assassino comum, e isso aprofunda sua suspeita sobre ele. Infelizmente, Dexter não tenta rebater as alegações, e faz coisas ainda mais estranhas, que fazem Doakes suspeitar mais dele. No episódio 12 da 7ª temporada, Surprise, Motherfucker, temos flashbacks das interações de Dexter com Doakes. Em uma cena, Dexter dramatiza o que possivelmente aconteceu com uma vítima, com um pouco de empolgação excessiva. O assassino a agarra e a vira.
Ele está em cima dela agora. Corta-se a artéria carótida. Ela está apavorada, o coração disparado. Eu nunca vi alguém tão animado com uma cena de crime antes. Você gosta um pouco demais desse sangue? Estou apenas fazendo meu trabalho. Enquanto relembra aquele momento, Dexter diz que baixou a guarda ao mostrar sua empolgação, e que aquela foi a primeira vez que Doakes teve o vislumbre de quem ele era de verdade. E definitivamente não foi a última. Agora, alguém poderia argumentar que isso não é o suficiente para Doakes suspeitar de Dexter. Afinal, Vince Masuka, outro analista forense do Departamento de Polícia de Miami Metro, também diz coisas absurdas nas cenas de crimes. Por exemplo, aquela vez em que ele estava tentando recriar um possível caso de suicídio e decidiu jogar um manequim do telhado para experimentar. Isso parece normal o suficiente, até que ele diz que colocou uma saia curta no manequim para que pudesse vê-la caindo. Aquela declaração por si só foi mais estranha do que metade das coisas que Dexter fez ou disse. Eu acho que a estranheza do Dexter passou despercebida por tanto tempo porque a do Masuka ofuscava dele. Mas ainda assim, há uma diferença clara entre o comportamento de Masuka e o de Dexter. As declarações de Masuka eram frequentemente piadas que faziam as pessoas rirem ou revirarem os olhos. Não havia nada de engraçado nas coisas que Dexter dizia, principalmente porque ele sempre tinha um olhar intenso no rosto ou uma expressão de empolgação. Mas há uma razão ainda mais louca para o motivo de Doakes suspeitar do Dexter. A única pergunta real que eu tenho é por que, em um prédio cheio de policiais, todos supostamente com uma visão aguçada da alma humana, Doakes é o único que sente arrepios comigo. Desde o primeiríssimo episódio da série, Doakes mostrou desconfiança por Dexter, chamando-o de coisas como estranho e psicopata. No começo, vimos isso apenas como Doakes sendo o único perceptivo o suficiente para captar as vibrações estranhas de Dexter. Mas conforme a série progredia, vimos que ia além disso. E eu explicarei em um segundo. Como um ex-operativo das Forças Especiais, Doakes tinha um senso altamente desenvolvido para pessoas perigosas. Ele via através do ato amigável de Dexter e sabia que havia algo não muito certo com ele. Algo de errado com você, Morgan. Eu deveria ter visto isso antes. Os Donuts. É tudo um teatro. Para todos os outros personagens, o sorriso de Dexter passa por genuíno, mas está claro para Doakes que é muito falso. Mas além de notar as vibrações estranhas e sorrisos falsos, há outro aspecto de Doakes que poucas pessoas falam, que é o fato de que ele também era um assassino. Deixe-me explicar. Como Doakes era originalmente um operativo das Forças Especiais, antes de se juntar ao Departamento de Polícia de Miami Metro, é seguro dizer que ele pode ter encontrado algumas coisas pesadas que mudaram sua vida. Mas isso ainda é muito para o futuro. Vamos olhar para o seu passado. Não se fala muito na série sobre sua criação, mas sabemos que o pai de James Doakes era um açougueiro conhecido por ser abusivo. Sua infância pode ter sido difícil, muito parecida com a de Dexter. E isso pode ter contribuído para a natureza bruta e violenta que ele desenvolve ao crescer. No episódio 10 da segunda temporada, There's Something About Harry, Doakes pega Dexter em flagrante enquanto ele está carregando um barco com partes de corpos. Eles entram em uma briga, onde Doakes atira na perna de Dexter, mas Dexter acaba vencendo a luta. Ele tranca Doakes em uma gaiola e diz a ele enquanto faz o curativo em seus ferimentos. Você teve que ir e estragar tudo. Você é um assassino. Eu pego assassinos. Eu também. Eu peguei você. Eu não sou um assassino. Dexter acusa Doakes de ser um assassino, e quando Doakes nega, Dexter traz à tona seu histórico de violência durante a carreira. Você sempre soube o que eu sou. É por isso que você tem mais tiroteios envolvendo policiais do que qualquer outra pessoa. Depois que Dexter aponta seu histórico de tiroteios em serviço, Doakes se defende dizendo que ele só mata no trabalho quando precisa. Ele efetivamente se esconde atrás da lei. Da mesma forma que Dexter usa o código de Harry como defesa para suas próprias mortes. Isso mostra que eles são mais parecidos do que gostariam de admitir. Então, a habilidade de Doakes de sentir a escuridão de Dexter ia além dos instintos e tinha mais a ver com a escuridão reconhecendo a si mesma. Isso não tem relação com a série, mas nos livros é afirmado claramente que o motivo de Doakes desgostar tanto de Dexter era porque ele tinha seu próprio passageiro sombrio, que reconhecia o de Dexter, fazendo com que eles batessem de frente terrivelmente. Para quem não sabe, um passageiro sombrio, no universo de Dexter, é essencialmente a força motriz por trás da necessidade de uma pessoa de matar. E isso é algo que Dexter e Doakes parecem compartilhar, embora seja canalizado por lados diferentes da lei. Se os sorrisos falsos, as ausências do trabalho e a fascinação esquisita com cenas de crime não fossem suficientes para convencer Doakes de que Dexter poderia ser um assassino, então estas coisas que ele fez definitivamente aumentaram a suspeita de Doakes sobre ele. Como quando ele mentiu sobre ser um viciado. Dexter inicialmente mentiu sobre usar drogas, porque Rita, sua namorada, o confrontou sobre ele ter armado para o ex-marido dela, Paul, e sobre sua ausência de casa. Quando ela sugeriu drogas como um possível vício, Dexter imediatamente se agarrou a isso como uma desculpa, e até se juntou a um programa de narcóticos anônimos para sustentar suas mentiras. Doakes tinha começado a seguir Dexter a essa altura, e o confrontou depois do trabalho. No episódio 3 da segunda temporada, An Inconvenient Lie, Dexter pergunta a Doakes o que exatamente ele achava que Dexter fazia. O que exatamente você acha que eu faço?
Eu sei que você está conectado ao assassino do caminhão de gelo. Ele continua listando um monte de razões pelas quais achava Dexter suspeito. Como Dexter mantinha todos os seus bens e dinheiro e não pertencia a nenhuma organização. Você foi o melhor da sua turma na faculdade de medicina, mas trocou isso por análise de respingos de sangue. Mas acho que isto foi o que mais intrigou Doakes. Você estudou artes marciais na faculdade, mas não sei o que um nerd de laboratório precisa com jiu-jitsu avançado. Alguém cujo trabalho era analisar respingos de sangue, certamente não tinha utilidade razoável para jiu-jitsu avançado. E Doakes não engoliu a desculpa de créditos extras que Dexter deu. Mais tarde no episódio, Doakes entra na reunião de narcóticos anônimos de Dexter, dizendo que sabia que algo estava errado com ele, e ao vê-lo em uma reunião cheia de viciados em drogas, diz que tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Muitos policiais já estiveram onde você está. A bebida, as pílulas, faz o trabalho descer mais fácil. Ele diz a Dexter para ficar fora do seu caminho, e após essa interação, para de seguir Dexter. Sua recém-descoberta simpatia por Dexter evapora quando ele fala com Debbie, a irmã adotiva de Dexter, sobre seu irmão ser um viciado. Tive uma conversinha com sua irmã. Parece que ela não sabia que você estava no programa dos Anônimos. A suspeita do sargento Doakes é revivida e aprofundada. Ele fica curioso sobre o que Dexter está escondendo, sabendo que deve ser algo maior do que sua mentira sobre usar drogas. Dexter decide que Doakes tem que ser removido da situação, e faz uma denúncia para Maria Laguerta, a supervisora de Doakes. Ela avisa Doakes, mas isso não é o suficiente para Dexter. No episódio 7 da segunda temporada, That Night, a Forest Grew, Dexter dá a Doakes uma análise errada de uma cena de crime, mas envia a correta para Laguerta. Doakes segue em frente para questionar erroneamente o suspeito, e isso o coloca em mais problemas. Ele percebe que Dexter o armou, e fica ainda mais irritado com ele. Mas para o truque final de Dexter, ele entra em uma discussão com Doakes, diz que o possui, e dá uma cabeçada nele. Ele caminha casualmente para uma área onde outros policiais estão, e deixa Doakes batê-lo sem motivo aparente. Isso faz com que Laguerta suspenda Doakes, removendo-o efetivamente do escritório, como Dexter queria. Mas Doakes não caiu sem lutar. No episódio 8 da segunda temporada, Morning Comes, Doakes invade o apartamento de Dexter e encontra sua caixa de lâminas de sangue que ele tirava de suas vítimas. Ele não entendeu o que eram, mas as levou consigo de qualquer maneira para serem analisadas. Se por algum milagre Doakes tivesse descoberto a origem daquelas lâminas a tempo, Dexter estaria acabado. Mas no fim das contas, as lâminas levariam à sua própria queda.